Bem, meus caros amigos, a gente continua o nosso bate-papo conversando um pouquinho sobre essa questão da ansiedade. Inclusive, me ligou agora no intervalo uma ouvinte falando sobre a forma como o seu filho conseguiu, através do relaxamento, diminuir, né? Ele utilizava 3 bombinhas daquela para poder respirar, tem uma enfermidade que ele está tratando. Diz que a partir de agora ele está usando apenas 2 bombinhas. A Sandra ligou para a gente aqui, lá o Thiago está utilizando apenas 2 bombas, porque ele está... Como é que funciona tudo isso? Por que isso acontece na vida da gente, né? Para ela estar muito feliz, também essa pessoa conseguiu reduzir o número de dores. Como é que acontece isso dentro de cada um de nós? Quando você resolve parar um pouco, essa turbulência nossa mental, que acaba se tornando a turbulência física, quando você consegue controlar a ansiedade, mas é possível controlar a ansiedade? Claro que é possível controlar a ansiedade. Existem inúmeras maneiras de você trabalhar para controlar a ansiedade. À medida que você consegue controlar, se equilibrar internamente, o corpo vai provocando esse processo de autocura. Eu sempre falo aqui no programa da necessidade de nós cuidarmos, né, na retirada desses medicamentos. Sejam eles medicamentos controlados ou para pressão alta, ou o que é que possa ser. Sempre faça isso com o apoio do seu médico. Hoje em dia, os médicos eles estão bem mais abertos em relação às terapias alternativas. Se o teu corpo já permite que você tome uma dose menor daquele medicamento ou possa retirar aquele medicamento, com certeza o médico vai te auxiliar nesse processo. Ele quer ver o teu bem, né? Um profissional que ele quer que você melhore a cada dia. Então converse com o seu médico, diga para ele, olha, eu já estou fazendo meditação, eu consegui controlar melhor a minha agressividade, a minha ansiedade, a minha angústia. Eu queria ver se não posso aí diminuir esses medicamentos que o senhor passa para mim, né? Assim a gente vai trabalhando com o acompanhamento médico. É muito arriscado, é muito perigoso a redução dos medicamentos por conta própria. Apesar de serem drogas prejudiciais, todos nós sabemos disso, mas muitas vezes são necessárias em algumas ocasiões da vida da gente. Então, toda redução de medicamento, procure fazer sempre com acompanhamento médico. Mas eu já vi muitas pessoas reduzirem os medicamentos, conseguirem sair dessa situação desequilibrada. Você vai dizer, isso é um milagre? Não, é um milagre da autocura. É a própria pessoa que está se curando. É a própria pessoa que está movendo dentro de si essas ferramentas para o processo de cura. A gente sabe que essa quantidade exagerada de hormônios, do estresse, essa quantidade de elementos indesejáveis, a maneira como o nosso corpo fica quando nós estamos estressados, quando estamos com uma angústia muito grande, provoca uma série de doenças. Se você vai na direção contrária, assim como provocou a doença, provoca a cura. Por isso, todos nós, de mamando a caducando, precisamos aprender a relaxar. A gente precisa dar um basta nessa situação, reservar tempo na vida da gente para meditar. Vai aprender a trabalhar com meditação. Para isso, a gente tem os nossos cursos, que você já conhece, curso gratuito, é mantido por voluntários aqui na cidade há 17 anos. Você não precisa gastar nada para participar de um curso desse e aprender técnicas de relaxamento e de meditação, hoje essencial para a vida da gente. Além disso, você pode utilizar o nosso site lá também. Ali você vai ter dicas, existem livros que você pode baixar gratuitamente. Então, o problema não é a questão financeira, o problema costuma ser a vontade. A gente precisa abrir mais o nosso processo de trabalhar internamente, sair daquela zona de conforto. Eu sei que para alguém que está depressivo, a tendência é se jogar no canto, é se isolar. Pois bem, está na hora da gente mudar isso. E hoje é o dia, só por hoje. Por hoje você precisa modificar essa situação. Por hoje você precisa transformar tudo isso e fazer com que a vida se altere, com que as coisas melhorem. E é a gente que faz. Ninguém vai poder te ajudar nesse sentido, não. É você mesmo que vai ter que arregaçar as mangas e começar uma trajetória. É você que não aguenta mais. Você está de saco cheio, desculpa a expressão, mas você não aguenta mais estar naquele estado de, sabe, de mesmice, da coisa. Você não quer mais saber disso. Está na hora de você... Sabe como é que é a vida? A vida é um grande sutiã. A gente precisa meter os peitos. É mais ou menos por aí que a coisa funciona. Vamos nós meter os peitos nesse sutiã da vida e fazer com que as coisas se alterem, com que tudo melhore, com que tudo fique
mais harmônico, mais equilibrado. Vamos falar mais um pouquinho sobre ansiedade. Vamos abrir um pouquinho o nosso entendimento sobre a questão da ansiedade. Bem, de nada adiantará o teu desespero ou a sua aflição, pois a vida não te dará ouvidos desta forma. Já tomaste plena consciência da tua ansiedade? Você já sabe o quanto você é ansioso? Já parou para perceber isso daí? Notaste como estás atropelando os outros e a você mesmo através da ansiedade? E aonde que você quer chegar com isso? Para onde você está caminhando através da ansiedade? Todas essas perguntas, respondidas sinceramente, poderiam abrir-te a mente para novas e melhores atitudes, garantindo um bem-estar, uma estabilidade e segurança emocional. De nada adiantará seu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos desta maneira. Não adianta. Vive com plenitude o presente e verás o futuro relatar as consequências dos teus atos de ontem, que contam tua própria história de vida. Tudo aquilo que precisares aprender, discernir e compreender, chegará em tua existência repetidas vezes até dares a devida atenção, efetuando assim a aprendizagem necessária. Vamos dar uma pausazinha aí? Você já viu aquela história, né? De que quando o sujeito está lá naquela situação difícil, não, eu vou largar tudo, eu não quero mais saber disso, tal. Aí ele sai daquela situação e volta à mesma situação. Lembra que a gente deu o exemplo do emprego? Saiu do emprego porque o teu patrão falava isso, falava aquilo, aí você entra no outro emprego que o patrão é bem mansinho, daqui a pouco esse patrão vai embora, vem outro bravo. Aí você larga esse emprego de novo. Ou seja, você fica batendo na mesma tecla várias vezes e não consegue se ajustar, não consegue acertar. Por quê? Porque você precisa aprender. Eu não sei qual é a tua crença, mas eu acredito que existe uma inteligência por trás de tudo isso. E esse princípio inteligente, chame do jeito que você quiser chamar, ele vai te orientar, ele vai trabalhar para que você aprenda. Então, o que a gente precisa? Aprender. Claro, a gente precisa aprender com essa história toda. É necessário mudarmos a maneira de pensar e percebemos que precisamos aprender. Se você aprendeu, não precisa mais daquela lição. É que nem quem vai para a escola e não consegue passar de ano, né? No ano seguinte volta tudo a mesma coisa, aquela mesma matéria, a mesma história e assim vai. Volta tudo de novo, repete tudo de novo. Na vida também, a gente às vezes não está querendo passar de ano, não está se esforçando para passar de ano. E toda vez repete a mesma coisa, a mesma história, a mesma angústia, o mesmo sofrimento, o mesmo problema. Se isso está acontecendo contigo, é porque você precisa parar um pouco e perguntar: o que eu preciso aprender com isso? E na hora que acontece o problema, em vez de você se desesperar, xingar, gritar, falar com um e com o outro, encher o Facebook de um monte de besteira, né? Tem pessoal que põe lá no Facebook. Esse é outro ponto, que um dia a gente vai falar mais sobre o Facebook. Você coloca lá: euzinha, estou aqui fazendo não sei o que, olha a minha fotografia, euzinha, estou viajando, euzinha, estou não sei o que. A gente já falou aqui sobre a força do pensamento. Quando você começa a se expor muito numa rede social, é claro que existem energias. Tem pessoas que você foi fazer aquela viagem lá, né, para aquele lugar tão bonito. Tem gente que queria também fazer. O que acontece? A pessoa vai olhar a tua foto ali e vai irradiar uma série de energias para você. Porque ele inconscientemente vai acontecer isso. Isso tal da inveja. Se eu falar na tal da inveja, inveja existe, inveja irradia energia, né? Comprova-se cientificamente que a nossa mente, o nosso cérebro tem essa capacidade de emitir uma quantidade muito grande de energia. E nesse caso, a energia prejudicial. Então você vai lá, escreve aquilo tudo no Face, põe todas as fotografias e não sei o que, e parará. Tem gente que queria ir, não foi? Em primeiro lugar, vamos perguntar por que você está fazendo isso? Qual que é o teu objetivo de mostrar para todo mundo que você fez aquela viagem? Ah, você não sabe me responder? Pois bem, pense um pouquinho, reflita por que você está fazendo isso. Segundo ponto, a tua exposição. Tá? Tem energia vindo para você de gente que gostaria de ter feito aquela viagem que você fez. Você sabe o que isso pode trazer de problema para a tua vida? Ah, não sabe. Ah, então procure saber. Bem, é só uma dica aí simples, né?
que a gente vê tanta coisa no Facebook, e a pessoa acontece um problema, ai, meus amigos, não sei o quê. Você tem 1 milhão de amigos, na hora que precisa do amigo, o amigo não está lá, né? Na hora que você mais precisa, cadê o seu amigo, né? Tem tanto amigo lá no Face, mas na verdade não tem amigo nenhum. Reflitam um pouquinho sobre essa história de Facebook. As pessoas ficam nessa linha. É uma ferramenta interessante? Claro que é, se você soubesse aproveitar dela. Tudo na vida é útil dentro da sua órbita, já reparou? Como assim? Como assim? Olha só. Se você tem ali água na torneira, que coisa boa, né? O pessoal lá de São Paulo sofrendo tanto, do Sudeste inteiro com a falta d'água. Se tem água na torneira, chega em casa, quer tomar um banho, tem água para tomar banho, que coisa gostosa, legal, vai lá cozinhar um feijão, põe água na panela. Mas, se essa água estiver invadindo a tua casa, tomando conta de tudo, aí a história é diferente. Então, tudo aquilo que está dentro da sua órbita, dentro do equilíbrio, faz bem. Fora da órbita, não faz bem. Assim também, você tem uma rede social lá, use de forma equilibrada, adequada, mas cuide-se com os problemas gerados através das ordens sociais. Cuide para você não entrar nessa linha e depois dizer, mas eu não consigo, a coisa não vai, o negócio não está andando. E você tem que procurar saber o porquê disso. Bem, então, não tente mudar a sequência dos fatos. Existem etapas regidas por ciclos evolutivos que são, em verdade, o processo espiritual de desenvolvimento de cada um. A gente precisa ter paciência, entender o que está acontecendo. Eu vou repetir, precisamos aprender com aquilo. Cada fase antecede a outra. Portanto, tudo está equilibrado harmonicamente pelas normas desta energia, desse princípio inteligente. Analisa as palavras como modelos. Se quiseres que elas cresçam e se desenvolvam, limita-te a deixá-las viver naturalmente. No teu relacionamento com as pessoas, aprenda que cada um está passando um processo diferente. Claro, tem gente que está passando por um problema aqui, outro acolá. É a vida daquela pessoa, é a maneira como as coisas estão acontecendo ali. Deixa elas viverem aquilo, aceite o que está acontecendo. Comece a trabalhar neste momento dessa forma distinta. Analisa essa situação, deixa acontecer. Como assim? Respeita. Aprende a respeitar as pessoas como elas são. Não queira modificar aquilo que está acontecendo na vida do outro. Isso vai ver como vai ficar muito mais fácil de você viver. Vai ser muito mais tranquilo para você trabalhar tudo isso. E a experiência é a soma dos teus desacertos e desenganos. Opa, claro. O sábio conhece o limite do necessário, porque nele reside uma capacidade extraída das diversas experiências vividas ao longo das existências. Claro. Se você conseguir aprender, você vai acumular aquilo como experiência. Por isso a gente precisa também escutar o conselho dos mais velhos. As pessoas que têm mais idade já passaram por aquilo. Sabe, é aquela história da neta que vai lá pra avó e diz, vó, eu vou morrer, o fulano me deixou, o meu namoradinho me deixou. A avó diz, não morre não, filha, não morre não. Você vai ter outros namorados, você vai ver. Pô, mas eu tô sofrendo aqui, porque... Não é assim, minha filha, a coisa se acerta, se ajusta. Quem tem experiência, quem sabe, quem já viveu isso tantas vezes, sabe como é que funciona essa história toda. Então, a gente precisa aproveitar essas situações e tornar isso experiência, algo que precisamos aprender. Aí sim reside a sabedoria. Aquele que é ponderado a conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-la por experiência às suas próprias custas. Você já viu aquela frase? Ou você aprende pelo amor, ou aprende pela dor, né? Ou pelo amor, ou pela dor. E justamente, às vezes a gente precisa aprender pela dor, qual que é o problema? Aprender, respira, ajeita, sacode a poeira, dá volta por cima, você tem força, você tem energia aí dentro de você, já passou por tanta coisa nessa vida, está na hora de respirar, mudar. Mas usa a inteligência, aí é que entra o ponto, usa a inteligência. Para que você vai ficar se expondo no Face? Para ver um monte de energia negativa da inveja para você. Mas eu gosto de fazer. Faça então, e receba a energia, e depois você manda teu SMS para cá. Professor, agora você tem energia estranha comigo, os negócios não dão certo, as coisas não... Vai, manda, depois você manda para cá, daí a gente conversa. Não se exponha, procure se expor cada vez menos, principalmente no Facebook, né? E em outras coisas também, tá na roda de amigo.
olha, eu comprei um carro, o carro que eu comprei é assim, assim, assim. Quanta gente naquela roda de amigos gostaria de comprar aquele carro que você comprou? Ah, pois é. Vai mais devagar, né? Comprou o carro, comprei sim, legal, tal. Tá bem, fala para tua família, mas não faça isso daí um festival, porque vão vir essas energias antagônicas atrás da gente, né? Não queiras burlar as barreiras naturais do universo. Acalma-te, procura caminhar passo após passo, porque somente assim chegarás à serenidade que tanto procuras. Não tentes fazer da tua vida um caminho meticuloso, calculando a sua existência minuciosamente, pois estará prejudicando o ritmo natural dos acontecimentos. Você reparou que nem tudo aquilo que a gente planeja acontece? Pois é, e daí? Qual que é o problema? Não precisa acontecer do jeito que a gente planejou. Às vezes reservam para a gente coisa muito melhor. Então, deixa a coisa acontecer. Claro, deixa, sabe aquela música assim? Deixa acontecer naturalmente. Pois é, a gente precisa deixar as coisas acontecerem naturalmente. Se abra internamente para que tudo aconteça melhor. Percebe aquela questão de muitas vezes estarmos alimentando essa energia negativa? Pare um pouco com isso. Perceba o que você está falando no dia a dia. Né? Se você fala só em doença, a doença vai aumentar. Pare, vai pensar em outra coisa, vai falar em outra coisa, e você vai perceber como no final, essa nossa conversa sobre ansiedade vai fazer toda a diferença. Né? Deus fala comigo pela voz silenciosa do meu coração. Centraliza-te em ti mesmo, no teu âmago e na tua alma, e perceberás amorosamente que, na natureza, tudo cresce em harmonia. Analisa o fluxo da vida nas águas, nas plantas, nas flores, nos animais, nas pessoas e em ti mesmo, e verás a oportunidade de crescimento que todo ser está destinado a alcançar. Não tenha pressa. A paciência te ajudará a atravessar momentos de crise, e os frutos da manhã serão proporcionais à tua paciência no agora.